Bem, meus irmãos, voltando aqui para o nosso segundo bloco, onde nós vamos trabalhar agora a lição 2, como Deus se faz conhecer. E aí tem como um versículo-chave, Romanos 1:20, que diz: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então esse aqui é o versículo-chave, onde já deixa claro, né, que a obra da criação desde o princípio já é o meio pelo qual a gente vem a conhecer o Deus, né, como o próprio Deus se fez conhecer. E é sobre isso que nós vamos tratar na lição de número 2. Aí eu começo nessa rodada aqui. Israel, suas observações com relação a esse tópico, esse primeiro aqui, essa primeira introdução da lição 2. Essa lição ela tem como título Como Deus se faz conhecer, né? Quando a gente pensa no conteúdo teológico, é a temática sobre a cognoscibilidade de Deus. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Aí a gente pode pensar que a Bíblia, ela revela o Criador, revela de maneira subjetiva, né? Você já citou o texto aí de Romanos 1, 19 e 20, que Paulo diz que Deus se pode conhecer e ele o manifestou, né? E aí ele é manifesto através da sua criação, a sua divindade. Toda a criação anuncia isso. É como se fosse uma referência ao Salmo 19:1, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os homens, independentes de crer na existência de Deus ou não, eles não podem se desculpar afirmando que nunca conheceram a Deus, porque a própria natureza anuncia esse Deus e eles são indesculpáveis diante dessa natureza, certo? A Bíblia também, além de anunciar esse Deus de maneira subjetiva ou indireta, através desses textos, o Deus de Israel se manifestou ao mundo visivelmente através das intervenções que ele fez no Antigo Egito com Moisés. Certo? Ele ali se revela ao mundo como Deus de Israel. No Novo Testamento, o Evangelho de João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo que se fez carne, essa palavra, é Jesus Cristo. Ele foi a concretização da revelação do Deus a toda a humanidade. Mateus 11:27, o texto vai afirmar, Jesus dizendo, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sobretudo, quem tem conhecimento de Deus é a igreja, porque é a igreja que esse Cristo quis revelar a esse Deus, né? Esse Deus, ele existe e ele tem atributos ou características suas que ele não comunicou à espécie humana, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, a independência dele, a eternidade, a imutabilidade. Esses atributos de Deus ele não comunicou a nós, né? Mas há atributos dele, características desse Deus, que ele comunicou à humanidade, como amor, bondade, misericórdia, a sua graça sobre a igreja, a paciência, entre outros atributos. Então, esse Deus, ele é perceptível, porque todo o cosmo anuncia a existência de um Deus criador de tudo, né? A existência de um planeta como a Terra demonstra que por trás da criação há um ser pessoal e inteligente. Porque a precisão para que exista vida na Terra é tão grande que se a gente tivesse, numa linguagem leiga, né, assim, 1 grau a mais de oxigênio no nosso planeta, o nosso planeta teria uma combustão espontânea.
Se tivesse 1 grau a menos de oxigênio, nós não conseguiríamos respirar, então a vida não seria possível. Então, é uma infinidade de exigências científicas para que haja vida num planeta como Terra, e essas coincidências, dentro da probabilidade, elas são impossíveis de acontecerem. Só mesmo havendo uma intencionalidade de um ser superior e inteligente para que pudesse propiciar a existência da vida na Terra como nós a conhecemos. Muito bom, Israel. Júnior, alguma observação com relação a esse primeiro momento? Não, partindo assim já para a lição, né? No início aí, o alvo da lição, ele fala que apenas a Escritura, ela nos mostra o meio mais eficaz e perfeito de revelar a sua pessoa. Então, pela Escritura que a gente tem conhecimento, né, dessa revelação de Deus. E, assim, mais abaixo, nessa sugestão inicial, que tem no livro do professor, é interessante uma pergunta que tem dizendo aí, o que vocês, né, isso, direcionando para o aluno, o que vocês têm feito para conhecer a Deus? Ele mostra que Deus, ele se revelou, ele quis se revelar, né? E aí, essa reflexão que o aluno vai fazer, ele vai para casa pensando, né? O que você tem feito para conhecer a Deus? Você tem a Bíblia em suas mãos, e tem todo o conteúdo ali para que você possa ter um conhecimento sobre Deus. E é importante também essa observação dessa sugestão inicial aí da lição. Muito bom. Inclusive, a lição do professor tem várias observações aqui, sugestões que vocês podem estar aqui agregando à lição de vocês, tá, pessoal? Então, vocês podem, dentro do contexto da realidade, aplicar sim essas sugestões, tá? Com relação ao tópico 1, e aí ele coloca, né, que essa revelação ao qual o Júnior Israel aqui tem falado, do que a lição traz, ela tem 2 tipos, é a revelação direta e a revelação indireta. E ele começa com a revelação indireta ou geral, né? E aí, sobre esse primeiro tópico, Júnior, alguma observação que você queria trazer para os professores? Tem uma parte que ele diz aí nesse tópico de revelação geral, né, que Deus implantou na natureza humana a capacidade de reconhecer. Esse termo ele foi utilizado também por Calvino, né, nas Institutas do capítulo 5, seção 1. Ele fala que Deus implantou a semente da religião. Ele diz não só isso, ele se revelou de tal forma na criação que os homens não podem abrir os olhos sem serem forçados a contemplar. Então, essa citação dele aí, né, desse primeiro livro das Institutas. E ele diz, em todas as suas obras, imprimiu marcas inconfundíveis de sua glória. Foi isso que o presbítero Israel comentou. Então, a criação revela Deus. É Deus que se revelando através da criação. Muito bom. Israel, alguma observação com relação a esse tópico 1? Não, Micael, no momento não. Deixa eu avançar mais na lição. E aí nós vamos para agora a revelação direta ou especial. E com relação a esse tópico 2, sobre a revelação direta ou especial, que observações? Eu queria voltar um pouquinho, só um detalhe aí nesse primeiro tópico, quando ele fala que aproveita as oportunidades que tiver para ensinar seus filhos sobre a grandeza, o poder e a perfeição de Deus. Isso, tem um livro que eu tenho até ele em casa, não li, né, mas eu sei do que se trata, eu vou até ler. É bem pequeno, ele tem 50 páginas. E o nome dele é Teologia do Deslumbramento. Ele fala sobre a admiração, o encantamento pelo mundo, né, que a humanidade perdeu. Em meio ao cinismo, né, o pessoal que despreza a criação de Deus e o ceticismo, né? Por isso que os salmos eles são tão eles enfatizam bem ao descrever a criação. E ele fala também que a consciência também revela ao homem a existência de um Deus santo, né? Então ele diz também que os filhos de Deus devem exercitar a consciência. Então devemos exercitar a consciência. O autor da lição, ele
ele fala aqui, as obras da criação revelam a existência de Deus, o tópico 1, na página 17, né? Essa parte aí a gente já abordou, mas porque quando a gente está em sala de aula, as pessoas questionam muito sobre a dificuldade de argumentação contra pessoas que se declaram ateístas, né? Aí ele traz o segundo ponto, o senso de moralidade revela a existência de Deus. Mas o que é isso? No princípio da humanidade, quando o primeiro homem cometeu o primeiro homicídio, ou fez o primeiro furto, ou cometeu a primeira violência, ainda não havia lei escrita. Quem colocou na cabeça dele, ou dentro da mente dele, que determinada atitude era errada e determinada atitude é correta? Então, os seres humanos nascem já com um código moral implantado em seu DNA. Isso não é aprendido, não, porque alguém pode argumentar isso. Se todos os povos da Terra, considerados desenvolvidos ou primitivos, eles têm um código moral implantado em sua sociedade. E isso vem desde os primórdios da humanidade. Não foi algo que foi aprendido ao longo dos séculos, pela experiência da vida. Então, assim, os seres humanos são seres morais. E essa moralidade, ela advém do Deus Criador. Muito bem. E tudo isso compõe a revelação. Os seres humanos são seres religiosos. Não há povo na face da Terra que não tenha desenvolvido algum tipo de culto a alguma divindade. Está internalizado no nosso modo de vida em todas as etnias da Terra. Muito bom. Muito bom, Israel. Boas observações. Com relação ao tópico 2, revelação direta ou especial, que observação você pode trazer aqui para os nossos professores? Mais uma vez as Sagradas Escrituras, né? Ele vai citar o texto aqui de Romanos 1, 12 a 25, que nós somos inexcusáveis diante de Deus, porque a natureza, a criação anuncia o poder de Deus, a divindade dele, né? Aí ele cita também o Salmo 19, 1. Não tem como a humanidade afirmar que não conhecia esse Deus, porque esse Deus, ele se apresentou também a Abraão, a Moisés, a Jacó. E aí esse conhecimento da existência desse Deus veio também através desses homens, através dos profetas de Deus. E com o advento de Cristo no Novo Testamento, os seus apóstolos levaram esse conhecimento para outros povos. Então, a humanidade conhece e já ouviu falar de que existe um Deus Criador, seja de maneira indireta através da criação, seja de maneira direta através das ações dele na história da humanidade, ou mesmo da informação que vem através da pregação da palavra por seus, vamos dizer assim, embaixadores, que e são qualquer cristão do passado, do presente e do futuro. Israel, quando o autor coloca aqui, já no primeiro parágrafo desse tópico 2, diz assim: o pecado original tirou do homem a capacidade de reconhecer Deus por meio da razão, da instituição e da criação. É justamente que se o pecado, e aí o autor até fala isso, se o pecado não existisse, bastaria a revelação indireta, né, que as obras da criação, o sistema de moralidade já revelava a Deus. Como o pecado entrou na humanidade, então vem agora a revelação direta, que é as Escrituras, para que o homem, segundo o Espírito Santo, possa compreender a revelação de Deus para a humanidade. Não é isso, Zé? Porque esse Deus, ele interviu após a queda do homem. E ele mandou Cristo, ele mandou posteriormente o Espírito Santo, e a igreja agora é que pesa sobre ela essa obrigação de anunciar a toda a humanidade essa reconciliação com esse Deus Criador
que é possível aqueles a quem Deus chamar. E a igreja é o alto-falante, né? É aquele que diz a toda a humanidade que é necessário se aproximar de Cristo e desse Criador. Muito bom. Júnior, que observação você traz com relação a esse tópico 2? Já foi bem falado, né? Era necessário que houvesse a revelação, né? E a intervenção do Espírito Santo, não é só a revelação em si, mas o Espírito Santo precisa agir no ser humano, né? E Deus se fez conhecer por meio de sua palavra. Deus cuidou, né, para preservar a sua palavra, e tem uma parte aqui de aplicação na revista que diz: pela criação conhecemos a glória de Deus, pelas escrituras conhecemos sua grandeza, mas é pela íntima comunhão em nossa alma que conhecemos a sua graça. É bem interessante, né? A Bíblia é o livro de Deus, ele quem escreveu com mãos de homens. Então, esse mesmo Espírito que operou na mente desses escritores, ele nos ajuda a compreender, né, a iluminação da sua palavra, para que a gente possa compreender a ideia que eu quis trazer. Muito bom. Muito bom. Essa lição é rica de observações aqui para os professores que vocês vão poder sim agregar, né, em sala de aula. E a revelação especial, né, a revelação direta, ela é parte do processo de comunhão que a gente tem com Cristo. Então, a leitura cotidiana da palavra de Deus nos faz conhecer mais a Cristo. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais queremos estar com Ele, próximo a Ele, e sobretudo, a comunhão ela se estabelece nesse princípio, né, que é super importante. Israel, você queria trazer alguma outra observação com relação a isso? O texto de Hebreus, que inicia o livro, Hebreus capítulo 1, verso 1, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Esse texto aí resume a revelação indireta e a revelação direta, certo? Deus se revelou à humanidade de muitas formas, e a conclusão dessa revelação é em Jesus Cristo. E hoje não há mais como alguém afirmar que não tem conhecimento de Deus. Se o evangelho não chegou a ele, a própria natureza anuncia a existência desse Deus. E se o evangelho chegou a ele, ainda muito mais essa negação da existência de Deus não pode ser feita. É certo que há muitos que se declaram ateus, né? Mas eles estão nesse grupo que são indesculpáveis, que Romanos fala, porque não há como negar a existência de um ser criador diante de uma criação tão perfeita como é o universo e o nosso planeta. Verdade. E aí ele finaliza aqui na conclusão dizendo assim: a Bíblia não fala sobre Jesus, a Bíblia é Jesus falando conosco. Muitos podem buscar a Deus à sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento só obtém aquele que o ouve, estudam e creem na reveladora palavra de Deus. Então, se não lê, a igreja perece de inanição, né, Israel? Isso. Júnior, para finalizar, suas últimas considerações, e depois eu passo a bola para Israel para suas últimas considerações. Como o presbítero falou, né, que é a revelação máxima de Deus, Jesus. Jesus é o próprio Deus. Filipe questionou, né? Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: eu já estou com vocês tanto tempo e vocês pedem para conhecer o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é essa revelação de Deus, né? A plena revelação de Deus. E é isso que a Escritura ela nos mostra. Todo o contexto da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Isso é importante salientar. E assim, essa lição é bem prática, tem muitas dicas também para os professores observarem. E acredito que dá para ser ministrada em 2 domingos também.
Muito bom, precisa ser, com certeza. Israel, primeiro agradecer a sua participação aqui conosco, é rico demais aqui ter você. E aí eu queria que você também trouxesse aí as suas considerações finais aí para os nossos professores. Só um texto, Colossenses 3,16, a parte inicial. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Se nós nos enquadrarmos nisso, o conhecimento de Deus estará conosco. Amém. Amém. Então, caros professores, finalizamos aqui a lição 2. E aí nós temos uma jornada aí disponível de conteúdo para que você consiga, né, garantir os estudos para a lição. E aí espero, né, você no nosso próximo podcast, onde vamos estudar as outras lições dessa revista. Né? Então, graças e a paz a todos. Até Amém. a próxima. Deus abençoe.